Olá pessoal, meu nome é Paulo Seleguin e eu sou professor aqui da USP de São Carlos. Esse é mais um vídeo da série sobre engenharia aeroespacial e eu quero aproveitar algumas perguntas que vocês têm colocado aqui nos comentários do canal para falar sobre aspectos da mecânica orbital que são fortemente contraintuitivos e até de certa forma surpreendentes e até desconcertantes, eu diria. A pergunta que eu posso dizer que me inspirou a fazer esse vídeo é a seguinte: é possível pular de paraquedas de uma estação espacial em órbita e retornar à superfície da Terra? A resposta pode parecer óbvia, mas cuidado, porque ela é sim, a resposta é sim. Mas é um sim do ponto de vista teórico. A verdade, eu preciso confessar isso, é que da primeira vez que me fizeram essa pergunta, eu respondi na lata que não é possível voltar à Terra usando paraquedas. Mas depois eu fiquei pensando e percebi que tem muita coisa, muitos aspectos teóricos e práticos por trás dessa questão. Então vamos lá, vale a pena entrar um pouco mais nos detalhes, até porque esses erros conceituais são muito, mas muito frequentes, principalmente em filmes que envolvem voos espaciais. E eu vou comentar alguns desses erros nesse vídeo. Antes, porém, um aviso: toda a base teórica dessa videoaula está desenvolvida em muitos detalhes aqui no livro Fundamentos da Engenharia Aeroespacial, um livro lançado pela Amazon. O endereço está aqui embaixo, também pode ser acessado pelo QR Code. E se trata de um livro aqui, são 6 capítulos, eu descrevo vários aspectos, desde a história da exploração espacial e do desenvolvimento dos foguetes, passando ali pelo canhão espacial, pelos motores e combustíveis necessários e a questão da reentrada orbital, mas essa aula em particular está centrada aqui no capítulo 6. Esse capítulo, inclusive, é quase que 1/3 de todo o livro, tem bastante coisa ali desenvolvida. E um detalhe, o livro foi lançado agora em novembro de 2024 e, graças a Deus, tem tido uma boa aceitação, tanto que a Amazon agora, recentemente, colocou um desconto. Então, caso você se interesse em adquirir o livro, essa é uma boa oportunidade aproveitando esse desconto da Amazon. Vamos então voltar ao tema quanto à contraintuitividade de todos esses fenômenos tratados aqui nessa videoaula. Em primeiro lugar, ocorre que a mecânica orbital ela é governada pela lei da gravitação universal do nosso chefão aqui, você sabe quem ele é, né? Essa mecânica ela é extremamente contraintuitiva, como eu havia dito, ou seja, ela vai contra a nossa intuição ou aquilo que a nossa experiência cotidiana nos levaria a acreditar. Por exemplo, a velocidade com que um corpo orbita a Terra ou qualquer outro planeta diminui com a altitude da órbita. Porém, isso é surpreendente. Para passar de uma órbita mais baixa para uma órbita mais alta, é preciso gastar propelente, gastar energia para acelerar, executando uma manobra de transferência orbital, que no final das contas vai ter uma velocidade final menor do que a velocidade inicial. Então você gasta energia e ainda termina com uma velocidade final menor. E é como naqueles carros, naquelas corridas de Fórmula Indy, em circuitos ovais. À primeira vista, parece chatérrimo esse tipo de corrida, né? Mas depois que a gente entende um pouco melhor as dificuldades de se executar uma manobra de ultrapassagem, por exemplo, a gente passa a apreciar e a reconhecer a habilidade de grandes pilotos. E eu me lembro aqui do Brasil, o Emerson Fittipaldi, que foi campeão, e o Hélio Castro Neves, que são 2 campeões brasileiros e inclusive venceram as famosas 500 milhas de Indianápolis. Então, é natural que pessoas que não tenham familiaridade com a mecânica orbital tenham ideias erradas sobre como as coisas acontecem. Isso se manifesta claramente e é muito comum em filmes de ficção científica, principalmente quando envolvem viagens interestelares, como é o caso da Star Trek 2009, que eu vou comentar aqui no vídeo. E essa confusão também está por trás de outras perguntas desconexas, aparentemente desconexas. Vejam essas aqui, por exemplo. O que acontece ao lançar uma bomba, na verdade um objeto, da ISS, a Estação Espacial Internacional, em direção à Terra? A outra pergunta tem a ver com a Star Trek, Aquele salto de paraquedas do Star Trek 2009 é possível?
E essa é bastante interessante. É possível construir um elevador espacial para colocar objetos em órbita em torno da Terra? Isso daqui eu vou falar no finzinho do vídeo aqui do elevador espacial. Realmente parecem questões e coisas completamente sem nexo, mas é justamente o contrário. Nesse vídeo eu quero mostrar para você o que há de comum entre a trajetória de um objeto atirado da estação espacial, seja uma bomba ou um paraquedas, o problema da furadeira espacial do Star Trek 2009 e a construção de um elevador que possa levar a gente até o espaço. Então eu vou começar pelo começo, como a gente diz aqui na região, e a questão sobre o salto espacial realizado ali pela turma do Kirk. E aproveitando o frete, como a gente também diz aqui, eu vou explicar o que acontece naquele filme Gravidade. Se não me engano, é com a Sandra Bullock e o George Clooney. E eu não sei se você assistiu, mas a dúvida tem a ver com aquela chuva de destroços e lixo espacial que volta periodicamente atingindo ali o ônibus espacial, a ISS, e não sobra nada para contar a história. Vamos lá então. Começando pela Star Trek 2009, sem dar spoiler, é claro, o que acontece é o seguinte, eu preciso explicar, na verdade, a cena do salto espacial. Os Romulanos, comandados ali pelo Hulk 1, depois vocês vão entender por que eu estou dizendo essa história aqui de Hulk 1, eles querem se vingar do Spock. Então, eles vão com a sua espaçonave gigante, a Narada, ao planeta Vulcano e usam uma espécie de furadeira espacial para cavar um poço até o centro do planeta. Eles, então, jogam uma espécie de gosma vermelha para criar um buraco negro vermelho e assim destruir completamente o planeta e acabar com a civilização dos vulcanos, incluindo a mãe do Spock que estava ali, né, olhando a paisagem. Mas o Capitão Kirk descobre esse plano maligno e quando ele chega na Enterprise em Vulcano, enquanto o Hulk está distraído, o pessoal fica distraindo ali o Hulk, o Kirk salta de paraquedas com o Sulu e mais um figurante. E, aliás, regra geral, né? Sempre que tem um figurante na cena, é ele que acaba se dando mal, vocês vão ver isso daqui a pouco. Mas a ideia é saltar de paraquedas e explodir a furadeira espacial e salvar a mãe do Spock, né? E o planeta Vulcano. Bom, eu preciso dizer também que eu adoro esse filme e vários filmes dessa linha, mas a verdade é que eu fiquei pensando nessa cena e realmente ela tem vários aspectos que faria o pobre Newton, o nosso chefão ali de alguns slides atrás, a dar 3 voltas no caixão. Aliás, o Gravidade também tem várias, digamos, imprecisões, mas como são grandes filmes, a gente pode dizer que são licenças poéticas. Vamos dar esse benefício para eles. Vamos ver agora como a cena do salto foi filmada e depois eu volto. Eu prometo que eu fico quieto. A primeira dúvida que surge na cabeça tem a ver com o posicionamento da espaçonave do Hulk 1, principalmente a sua altitude. O primeiro ponto é que ela precisa estar parada em relação à superfície da Terra, porque se ela estivesse se deslocando em relação ao solo, a furadeira escavaria uma valeta e não um poço, uma espécie de poço estrudado. Uma possibilidade seria assumir uma órbita geoestacionária, e lembra, é geoestacionária, não geossíncrona, não são necessariamente iguais, e nesse caso, a altitude orbital não poderia ser qualquer uma. Ela teria que ser de 35.758 quilômetros, aqui na Terra, né? E ainda por cima, não daria para saltar de paraquedas, como a gente viu no trechinho do filme que eu mostrei. Uma forma de estimar a altitude é a partir da curvatura do horizonte. Isso a gente pode fazer com grande precisão exata, né? Usando fórmulas da geometria esférica.
mas aqui eu vou optar por uma opção, assim, um caminho mais cocoricó. Comparando as fotos da Estação Espacial Internacional com cenas do filme, essa daqui é de uma outra parte que eu vou mostrar daqui a pouco, quando o Hulk 1 vai tentar usar a furadeira espacial na Terra. Mas fazendo essa comparação, a gente pode constatar que as curvaturas são muito semelhantes, muito similares. Então dá para supor que a altitude orbital seja também de 400 km, que é mais ou menos a altitude orbital da ISS. Ok, então determinada a altitude em que a espaçonave do Hulk 1 está orbitando a Terra, orbitando de forma geoestacionária, a questão agora é como isso é possível. Para entender melhor o porquê da dúvida, não a questão da altitude, mas agora como é possível ficar ali de forma geoestacionária a 400 km de altitude, vamos calcular a velocidade tangencial da espaçonave, já que a gente sabe que girando junto com a superfície da Terra, onde vai ser feito o furo, e jogado ali a gosma vermelha para fazer o buraco negro. Ou seja, a narada e a Terra giram como se fosse um único corpo rígido, de maneira que a velocidade tangencial pode ser calculada pela fórmula V igual ômega-r. A velocidade angular ômega é igual a 2π, ou seja, uma volta completa, dividido pelo tempo necessário, que é de 24 horas, vezes 3.600 segundos por hora. Isso aí vai dar em radianos por segundo. Mas não é exatamente isso, os números, que eu preciso usar. Porque existe uma diferença entre o que a gente chama de dia sideral e dia solar, mas eu não quero entrar no detalhe aqui nesse vídeo, e isso também não é relevante para os cálculos que a gente vai fazer. Então, fazendo essas contas todas, a gente obtém que a velocidade tangencial da narada é de 0,49 km por segundo. Agora, vamos calcular a velocidade orbital da narada, ou que a narada deveria ter, para que a força de atração gravitacional se igualasse à força centrífuga que o Hulk 1 experimenta quando a espaçonave executa um movimento circular em torno da Terra naqueles 400 km de altitude. Ou seja, vamos calcular a chamada velocidade orbital. Fazendo os cálculos com a fórmula adequada, a gente obtém que essa velocidade é igual a 7,7767 km por segundo. E vale a pena fazer um parêntese. Eu vou usar várias equações da mecânica orbital nesse vídeo, mas eu não quero ficar dando explicações detalhadas sobre elas. De qualquer forma, eu deixo as contas aqui nos slides e caso você queira dar uma olhada em mais detalhes, eu sugiro que você assista o meu vídeo sobre mecânica orbital. E se você, por acaso, conferir as contas e encontrar algum erro, eu agradeço exponencialmente se você avisar aqui nos comentários, porque eu posso corrigir para os próximos que vão assistir o vídeo aqui. Mas voltando à questão da órbita geoestacionária, naqueles 400 km de altitude, a gente encontrou que a velocidade tangencial é menor, na verdade muito menor que a velocidade orbital. Isso significa que a força de atração gravitacional é muito maior que a força centrífuga. E a conclusão é que a espaçonave do Hulk 1 não está orbitando a Terra no sentido mecânica orbital, E para manter aquela posição fixa em relação ao solo e poder baixar a furadeira espacial, ela precisa gerar algum tipo de força de sustentação. Mas como é que isso poderia ser feito? Outra dúvida, Bom, obviamente, se fosse uma espaçonave real do nosso mundo real aqui, seria necessário acionar os motores e gastar propelente. No caso do filme, vamos dar uma licença poética, mais uma licença poética, lembrando que a própria Enterprise usa aqueles cristais de dilítio para gerar força propulsiva e também aquelas dobras espaciais que permitem que ela se desloque a velocidades maiores que a velocidade da luz. De qualquer forma, o fato de estar pairando a 400 km de altitude significa também que é sim possível saltar, E como a gente diz aqui, saltar e cair para baixo em direção à Terra, porque justamente a força de atração gravitacional é maior do que a força centrífuga. Vamos ver então, em mais detalhes, por que, agora sim, o principal problema em relação às equações da física e que vão aparecer agora durante o salto. Lembra, a narada e o planeta que o Hulk quer implodir, seja a Terra ou o vulcano, giram juntos, como se fosse um único corpo rígido. Isso significa que o perfil de velocidades tangenciais,
obedece à equação V igual a ômega R, que aliás a gente já usou no slide anterior. Mas isso significa que a turma do Kirk, quando inicia o salto a 400 km de altitude, né, eles têm uma velocidade tangencial de 0,49 km por segundo. E esse é o ponto. Porém, a superfície do planeta tem uma velocidade menor, porque está numa distância menor do centro de rotação. E quando a gente faz os cálculos, essa velocidade é de 0,46 km por segundo. E um detalhe, né, para efeito aqui do raciocínio, eu estou desprezando a altitude da furadeira, porque a julgar pelas imagens, não parece que seja suficientemente alta para fazer diferença. Mas seja como for, a conclusão óbvia é que quando o Kirk e os seus colegas ali saltam, eles têm um excesso de velocidade de 300 metros por segundo para a direita em relação à furadeira. E 300 metros por segundo é mais ou menos a velocidade de um avião a jato, né? Um daqueles Boeings comerciais. Assim, a trajetória do salto, ela tem que se desviar para a direita, né? E a gente deveria vê-los, o Kirk e a turma deles, lá se afastando do cabo de sustentação da furadeira na medida em que eles vão, né, caindo para baixo. E para que o salto pudesse ser executado da forma como a gente viu no filme, os paraquedistas deviam ter algum tipo de sistema de propulsão pessoal, né, uma espécie de mochila a jato, para diminuir a sua velocidade tangencial na medida em que eles vão caindo, né, e assim poder pousar na furadeira. Mas falando em furadeira, o mesmo problema aparece numa outra cena quando o Hulk 1 chega à Terra e dá a ordem de baixar, de lançar a furadeira. E só adiantando, esse processo de lançamento para baixo seria o processo usado na construção do elevador espacial. Ou seja, ele, o elevador, né, seria construído de cima para baixo. E se isso não for contraintuitivo, nada mais é, porque é como construir uma casa, começando pelo telhado, antes de construir as paredes de sustentação. Mas voltando aqui ao filme, à medida em que a furadeira vai descendo ou caindo, né, porque, lembra, a órbita é geoestacionária a 400 km de altitude e a força gravitacional é maior do que a força centrífuga. Mas na medida em que a furadeira vai baixando, vai caindo, é necessário alguma força lateral, né, que alguma força lateral esteja atuando para que ela se mantenha numa posição fixa em relação à superfície da Terra. E a gente não vê nada disso no filme. Inclusive, quando o Spock consegue cortar o cabo, ele atira ali no cabo de sustentação, a gente deveria ver, na medida em que o cabo se rompe, né, a furadeira caindo para a direita em relação ao Sol. Mas nada. Bom, mais uma licença poética. Mas vamos agora voltar àquelas questões que eu tinha colocado no início do vídeo, porque eu acredito que a gente agora está bem informado, bem instrumentado quanto a todos esses detalhes e efeitos ali relacionados à mecânica orbital. Uma questão, é possível pular de paraquedas de uma estação espacial? E o que acontece se eu deixar cair uma bomba? A pergunta foi feita na forma de bomba, mas digamos que seja um objeto, largar um objeto da ISS em relação à Terra. No caso da bomba, se eu simplesmente deixar cair, a verdade é que ela não cai para baixo, né? Não cai para baixo, porque esta é uma órbita, ela, a bomba, está em órbita junto com a estação espacial. Mas se a gente lançar, ou seja, se ela tiver alguma componente de velocidade na direção vertical, vertical para baixo, inicialmente ela vai parecer que cai do ponto de vista do astronauta que ficou na estação, porque os dois se movimentam na horizontal com a mesma velocidade. Só que depois, dependendo dessa velocidade vertical, por incrível que pareça, a bomba pode voltar a subir e inclusive cair na cabeça do astronauta. Isso parece tão estranho que merece ser melhor explicado. Mas antes de entrar nessas explicações, vale a pena eu comentar um pouquinho a questão do paraquedas. Obviamente, se a velocidade vertical for nula, o paraquedista, assim como a bomba, né, simplesmente acompanha a estação espacial e nada acontece. Mas se ele pular ou se lançar para baixo com velocidade suficiente, eventualmente ele alcança o limite da atmosfera, que, para efeitos práticos, pode ser considerado como sendo a linha de Kármán, a 100 km de altitude. Ocorre que a velocidade tangencial a 100 km de altitude é igual a 0,47, quando a gente faz as contas, né? 0,47 km por segundo, enquanto a velocidade horizontal do paraquedista é de 7,7, arredondando ali, né?
Então, o que vocês acham que pode acontecer se ele abrir o paraquedas nessa velocidade relativa de 7,2 km por segundo? É isso mesmo, não há paraquedas que aguente o tranco e também as temperaturas geradas pela fricção, mas principalmente pela compressão dos gases ali por causa do movimento de queda. Mesmo aqueles sistemas estagiados com vários paraquedas, os menores abrindo antes, né, os paraquedas de início de frenagem e os maiores abrindo só no final, quando toda a energia potencial e cinética já foi dissipada, também não aguentariam, e também isso implicaria em toneladas e toneladas de paraquedas para fazer essa dissipação de energia. E um parênteses, é exatamente por isso que o pessoal estuda, né, esse retorno de foguetes e cápsulas e boosters, não usando paraquedas, mas o chamado pouso retropropelido, né? Isso eu vou comentar em algum outro vídeo aqui que eu vou fazer aqui no canal, ainda não fiz, tá aí uma promessa. Mas eu não sei se está dando para perceber, né, essa história que eu contei do paraquedas, voltar de uma órbita para a superfície da Terra é quase que tão complicado quanto o próprio lançamento orbital e também envolve quantidades gigantescas de energia. Então, do ponto de vista, digamos, da física do processo, a gente precisa olhar com mais profundidade tudo que está acontecendo para engenheirar soluções práticas ou simplesmente para entender melhor como quem está desenvolvendo essas soluções, como é o caso da Starship, da SpaceX, né? Por que eles estão fazendo da forma como eles estão fazendo. No caso aqui, por exemplo, sem usar paraquedas, mas usar combustível para fazer o pouso. Posso adiantar aqui, né? Na verdade, que em termos de massa, o que você precisaria de massa de paraquedas para pousar uma espaçonave como a Starship da SpaceX, por exemplo, é muito maior, uma massa muito maior de paraquedas do que massa de propelente. Então, a coisa vai por aí mais ou menos. O problema todo gira em torno do fato de que esses fenômenos da mecânica orbital são contraintuitivos. Essa palavra contraintuitiva eu já usei umas 20 vezes aqui nesse vídeo, mas esse é realmente o ponto central. Por exemplo, quando a gente lança um objeto em direção ao centro da Terra, partindo de uma determinada trajetória orbital, o que acontece é que a gente está inserindo esse objeto em uma nova trajetória, que naquele instante do lançamento tem a mesma posição radial e angular. Essa nova trajetória é essa elipse vermelha que eu estou mostrando aqui com o mouse. Bom, inicialmente, né, a velocidade radial é tal que o objeto começa a cair em relação ao perigeu, ao seu perigeu, ponto mínimo, né, de distância mínima e velocidade máxima, e mais ou menos aqui no desenho onde eu estou mostrando. E depois o objeto volta a subir em direção ao apogeu, onde a velocidade orbital é mínima e a distância é máxima. O interessante dessa história é que, do ponto de vista do astronauta que ficou na órbita original, essa trajetória amarela aqui que eu estou mostrando, o objeto lançado, aquela bomba, né, inicialmente cai em direção à Terra, mas depois a bomba volta a subir, alcança uma altitude orbital maior que a altitude original e depois volta. Ou seja, se fosse uma bomba e se a velocidade de lançamento fosse insuficiente para alcançar o limite da atmosfera, a verdade é que essa bomba voltaria a cair na cabeça do astronauta, o que é bem feito, né? Quem mandou ficar jogando bomba na cabeça dos outros? Mas esse, digamos, drama, né, é exatamente o problema central do filme Gravidade, que eu vou comentar daqui a pouco. Só que para realmente entender o problema, inclusive a questão dos períodos orbitais das duas trajetórias, que vai ser importante no filme, a melhor maneira é através das equações da mecânica orbital. Porém, o meu foco nesse vídeo são as interpretações e não o desenvolvimento e aplicação da teoria propriamente dita. Então, eu vou apenas apresentar o formulário e deixar os cálculos todos feitos aqui nos slides para você poder pausar o vídeo e dar uma olhada em mais detalhes, se esse for o seu desejo. Bom, o movimento orbital de um corpo é descrito por uma elipse, mostrada aqui em azul. Num determinado ponto da órbita, definido pela posição radial R e posição angular θ, o corpo tem uma velocidade v tangente à elipse, tangente naquele ponto. E essa velocidade, a velocidade v,
tem componentes transversal, VT, eu estou indicando por VT, e uma componente radial, indicado por VR, mostradas aqui em azul. Segundo Kepler, a gente pode expressar a posição radial em função da posição angular através da equação polar de uma elipse, essa equação aqui. Sendo que a elipse pode ser caracterizada por vários parâmetros, por exemplo, a sua excentricidade, os raios do periastro e do apoastro, RP e RA, nessas posições aqui e aqui, ou ainda pelo seu semi-eixo maior, que é, na verdade, né, como a própria definição diz, a média aritmética do RP e do RA, conforme mostrado aqui na fala. Já a dinâmica do movimento foi explicada por Newton, governado pelas leis de Newton, de forma que a gente pode calcular, por exemplo, o momento angular da trajetória, multiplicando a velocidade transversal pelo raio aqui. Esse parâmetro também é conhecido como velocidade areolar, que o Kepler constatou empiricamente, né, ser constante. Isso é o princípio da conservação da quantidade de movimento. Mas o Kepler fez essa constatação de forma empírica, como eu havia dito, usando observações dos planetas aqui do nosso sistema solar, a partir de dados extensivos, uma base de dados enorme levantados pelo Tycho Brahe. A explicação vem do Newton, na verdade, né? É que essa quantidade, a quantidade de movimento, ela é constante porque não há dissipação de energia. A energia também se conserva, a menos que a trajetória intercepte a atmosfera, como numa reentrada orbital aqui na Terra ou em qualquer planeta que tenha uma atmosfera. É o procedimento que a gente chama de aerofrenagem. Mas, falando em energia, a energia mecânica específica pode ser calculada somando-se o termo cinético, o meio de V quadrado aqui, ao termo de energia potencial gravitacional, dado pela constante gravitacional, G, multiplicado pela massa do planeta central, que é o M. E isso tudo dividido pela distância. Tá? Bom, às vezes confunde ali esse sinal de menos, mas ele é simplesmente para que a derivada do potencial gravitacional em relação ao raio resulte na força de atração gravitacional. Ou seja, quando a gente deriva o termo menos 1 sobre R em relação a R, a gente obtém o 1 sobre R ao quadrado da lei de Newton, né, da lei da gravitação universal. E as duas últimas equações que a gente vai usar nos próximos slides são a equação do período orbital em função do semi-eixo maior e do parâmetro gravitacional do planeta. Às vezes nas fórmulas aparece como μ, às vezes simplesmente como Gm, sendo que m, né, é a massa do planeta central ali. Pode ser Marte, pode ser a Terra, pode ser o Sol, por exemplo. E a outra fórmula é a equação de cálculo da velocidade numa determinada posição radial da órbita aqui. Agora sim, nós temos todas as ferramentas para analisar em detalhes o problema do lançamento de um objeto em direção à Terra. Começando pela órbita da estação espacial, a gente já tinha calculado que a velocidade era de 7,67 km por segundo e, considerando que ela está numa órbita circular, a sua velocidade radial é obviamente igual a zero. A velocidade transversal, então, é igual aos mesmos 7,67 km por segundo. Um detalhe aqui dos meus slides, eu registrei tudo com várias casas decimais, caso você queira refazer todos esses cálculos, o que eu recomendo fortemente. Bom, nesse caso, o semi-eixo maior, o perigeu e o apogeu são iguais, porque justamente a órbita é circular, a velocidade é a mesma, o momento angular e a energia da órbita, a energia específica da órbita, estão calculados aqui. E um parâmetro que vai ser importante daqui a pouco é o período orbital, que, aplicando a fórmula, a gente obtém 92,4 minutos, mostrado aqui. Agora, vamos supor que a gente lance um objeto em direção ao centro da Terra a uma velocidade de 100 metros por segundo. 100 metros por segundo é mais ou menos a velocidade de voo de um pequeno avião a hélice, né? Ou de uma bola de golfe naquela tacada inicial mais longa. Bom, nesse caso, a velocidade transversal é a mesma, mas a velocidade radial é 0,1 km por segundo, aqueles 100 metros por segundo, razão pela qual a trajetória passa a ser essa elipse mostrada em vermelho aqui. A gente pode, então, refazer todos os cálculos, o momento angular, a energia mecânica específica, a excentricidade, perigeu, apogeu e o semi-eixo maior.
O interessante é que o novo período orbital é praticamente o mesmo, 92,4 minutos contra os 92,1 minutos da trajetória original antes do lançamento. Outro parâmetro importante é que nesse lançamento de 100 metros por segundo, o que seria o afundamento mínimo visto do ponto de vista da trajetória original é de 87 quilômetros. Portanto, insuficiente para alcançar o limite da linha de Kármán e ser capturado pela atmosfera terrestre. E é por essa razão que eu havia dito anteriormente que quem lança a bomba vê ela inicialmente caindo, mas depois subindo acima da órbita original e voltando a cair na sua cabeça. Bom, isso é exatamente o drama, o problema principal do filme Gravidade. O que aconteceu foi o seguinte: a Sandra Bullock e o George Clooney, eles estavam ali consertando o telescópio Hubble, eles tinham ido ali com um ônibus espacial, quando houve um choque, com destroços gerados pela explosão de um outro satélite, se eu não me engano, um satélite russo lá que explodiu. Ou seja, lixo espacial vindo de uma órbita genérica. Esse choque gerou uma quantidade enorme de novos destroços que foram lançados em uma nova trajetória, a elipse vermelha mostrada aqui. E esse é o mesmo caso que eu acabei de mostrar para vocês no slide anterior, a analogia perfeita, A crise, então, é que os astronautas, se eles mal sobreviveram ao primeiro impacto, com aqueles poucos destroços, com certeza eles não sobreviveriam aos impactos seguintes, que voltariam a alcançá-los 92 minutos depois, porque o período é o mesmo. A única alternativa, no caso do filme ali, seria tentar alcançar a Estação Espacial Internacional, que por uma coincidência enorme, naquela hora, naquele exato momento, estava relativamente próximo. Se eu não me engano, no filme, eles dizem que ela estava a 1.500 quilômetros de distância, mas eu não sei dizer se é uma distância mínima, de linha reta, ou se é a distância sobre uma trajetória de transferência, que eles teriam que executar para chegar na estação espacial. Seja como for, alcançando a ISS, eles ainda deveriam usar uma das cápsulas de escape ali, uma das Soyuz, para escapar dos destroços que acabariam alcançando a Estação Espacial Internacional por causa da emissão crescente e em cascata de novos destroços. Essa possibilidade, esse efeito em cascata, é conhecido como Síndrome de Kessler. Vale a pena vocês darem uma olhada caso se interesse. Mas a história continua, eu não quero dar spoiler, vou parar por aqui, eu só quero dizer uma coisa: essa Sandra Bullock realmente ela é muito azarada. Se vocês não assistiram o filme, eu acho que vale a pena, porque apesar de ter muita coisa inconsistente em termos físicos, até o sentido da órbita está errado, mas, assim, digamos, a verdade é que essas cenas são fantásticas, O filme realmente é muito legal e o filme também é muito tenso, desse tipo, assim, tipo corrida contra o tempo. Então, eu acho que vale a pena assistir o filme, desde que a gente não se deseduque com vários desses problemas da física das coisas. Mas, voltando às equações, a gente viu que quando o lançamento é feito a 100 metros por segundo em direção à Terra, o perigeu da nova trajetória fica acima do limite da atmosfera. Consequentemente, não tem dissipação de energia e esse objeto lançado, a bomba, permanece indefinidamente em órbita. Para tentar fazer a bomba cair na Terra, uma opção, isso é a nossa intuição, seria lançar com mais força, lançar com mais velocidade, de tal forma que o perigeu resultante seja inferior aos 6.471 quilômetros, e esse número ele é o seguinte, ele é o raio da Terra, 6.371, mais a altitude da linha de Kármán, os 100 quilômetros da linha de Kármán. Mas há várias maneiras de fazer esse cálculo, e eu fiz aqui meio que por tentativa e erro, e eu confesso, porque eu já tinha programado todas as fórmulas numa planilha, então simplesmente fiquei chutando velocidades ali até que o perigeu desce abaixo ali dos 6.471. Por exemplo, chutando uma velocidade radial de 350 metros por segundo, e é importante ter ideia do quanto isso vale, qual é o valor físico. Essa velocidade, 350 metros por segundo, é um pouco maior
que a velocidade de voo de um Boeing ou de um Airbus, né? Esses aviões a jato comerciais aí. Mas nesse caso, 350 metros por segundo, o perigeu da trajetória resulta em 6.476 quilômetros, correspondendo a um afundamento de 295 quilômetros em relação à órbita circular inicial. Porém, é óbvio que para executar esse lançamento é necessário acelerar o objeto e a única maneira de fazer isso no espaço é gastando propelente, gastando energia. Será então, essa é uma questão importante, né, que não tem uma maneira mais eficiente de fazer com que o objeto intercepte a atmosfera e retorne à Terra, gastando então uma quantidade mínima de propelente? Essa é a questão de ouro aqui. E nesse ponto, né, essa questão nos leva a um daqueles pontos muito contraintuitivos da mecânica orbital, que é o seguinte: para descer para baixo, não vale a pena, é menos eficiente acelerar para baixo. É mais eficiente, né, para descer para baixo, é mais eficiente acelerar na direção transversal. Né? Outra contraintuitividade assim flagrante. Mas esse efeito é conhecido como manobra de Hohmann, e ele consiste em gastar ΔV, ou seja, propelente, nos pontos extremos da órbita, onde a velocidade radial é nula, ou seja, no perigeu e no apogeu. Logo, se a gente quer diminuir a altitude do perigeu, a forma mais eficiente é acionar os motores no apogeu no sentido retrógrado, ou seja, no sentido contrário ao movimento, para reduzir a velocidade. E o contrário também é verdadeiro. Se o objetivo é elevar o apogeu, a melhor forma é acionar os motores no perigeu para aumentar a velocidade. E, como eu já falei no início do vídeo, tudo isso é muito análogo, muito semelhante àquelas corridas de carro em circuito oval, em que essas forças centrífugas se equilibram com as forças normais devido à inclinação do piso da pista. É muito interessante ver, né, impressionante, por exemplo, ver 4 carros lado a lado numa curva a 400 km por hora, como se estivesse num trecho reto e ali um ultrapassando por outro. E ainda mais, no caso das corridas, tem um complicador adicional, que são os efeitos aerodinâmicos nos carros da frente sobre os carros de trás. Bom, mas voltando aqui à mecânica orbital, para exemplificar essa manobra de Hohmann, vamos então considerar o mesmo ΔV do primeiro exemplo, ou seja, aqueles 100 metros por segundo, mas dessa vez no sentido retrógrado. Nesse caso, a velocidade radial permanece igual à velocidade da órbita circular, ou seja, igual a zero, né? Enquanto a velocidade transversal é diminuída de 7,67 para 7,57 km por segundo. O apogeu da nova trajetória corresponde, obviamente, ao ponto de acionamento retrógrado dos motores, ou seja, quando o VR é igual a zero. E o perigeu vai, então, se localizar no lado oposto, a 180 graus. Eu deixei todos os cálculos prontos aqui, mas o interessante é notar que a altitude do perigeu é igual a 6.429 km, portanto, abaixo da linha de Kármán, a 6.471 km. Portanto, com um ΔV de apenas 0,1 km por segundo, 100 metros por segundo, mas aplicado no ponto certo e no sentido retrógrado, a gente conseguiu reduzir o perigeu em 341 km, contra os 295 do slide anterior, e é um custo muito menor, né? Porque no slide anterior a gente tinha gastado 0,35 km por segundo de ΔV, mas aplicado no sentido radial e não no sentido retrógrado. E, aliás, né, isso seria a nossa intuição. Se eu quiser ir para baixo, eu acelero para baixo, mas aqui com a mecânica orbital mostra, isso não é a forma mais eficiente de fazer a coisa. E para terminar esse vídeo, eu queria falar um pouco sobre outro aspecto surpreendente da mecânica orbital, que é essa ideia de construir um elevador espacial capaz de lançar objetos ao espaço sem a utilização de foguetes convencionais. Bom, essa possibilidade é uma possibilidade teórica, e talvez o primeiro a falar nisso tenha sido o Tsiolkovsky, da equação do foguete, a equação de Tsiolkovsky, que eu prefiro chamar de minha equação malvada favorita. Tem um vídeo especialmente falando dessa equação, a minha equação malvada favorita.
Mas os elevadores espaciais também aparecem em vários livros de ficção científica. Talvez o mais conhecido, ganhou vários prêmios, seja o Fontes do Paraíso, do Arthur Clarke. Eu recomendo fortemente se você gostar dessas coisas. O princípio é relativamente simples e tem a ver com a situação da espaçonave do Hulk 1 e a sua furadeira, né, que serviu de motivação para as questões que eu tratei aqui nesse vídeo. Só que no caso do elevador, a ideia é colocar um contrapeso numa trajetória geoestacionária acima da órbita geoestacionária da Terra, ou seja, no caso da Terra, né, a altitude seria de 35.758 quilômetros. Nesse caso, ao contrário da espaçonave Narada, que precisava gerar força de sustentação usando ali os cristais de lítio, supostamente, né? A força de atração gravitacional, no caso ali do contrapeso, é menor do que a força centrífuga atuando sobre ele. Dessa forma, o peso do cabo do elevador poderia ser contrabalanceado pelo excesso de força centrífuga e não seria necessário, por exemplo, construir uma base super reforçada ali na superfície da Terra para sustentar todo o peso do cabo mais o peso do contrapeso, né? Esse seria exatamente o caso de uma torre espacial que também o Tsiolkovsky comenta bastante. Mas, do ponto de vista teórico, isso é perfeitamente possível e existem, inclusive, iniciativas empresariais no sentido de se desenvolver várias das tecnologias necessárias, por exemplo, cabos de nanotubo de carbono, por exemplo, né? Isso é coisa que o pessoal está fazendo, além do desenvolvimento da logística da construção do elevador espacial. Isso é muito interessante. E é o caso, tem uma empresa japonesa chamada Obayashi Corporation, nome completo, né? E eles têm vários planos, inclusive de iniciar a construção de um elevador em 2050. E o interessante, né? A primeira providência, a primeira etapa dessa construção seria capturar um asteroide do cinturão de asteroides que fica ali entre Marte e Júpiter para servir de contrapeso do elevador e, inclusive, o material para construir o cabo seria extraído ali do próprio asteroide. Supostamente, é fácil fazer as contas, na verdade, né? Isso seria muito mais eficiente, muito mais barato do que lançar toneladas e toneladas de peso morto a partir daqui da superfície da Terra. A gente vive no fundo de um poço gravitacional, então a sair desse poço aqui e alcançar uma órbita elevada, né? Geoestacionária uma órbita elevada, isso realmente exige muita energia. Mas nesse caso, né, do elevador, as vantagens são muitas e evidentes, principalmente a redução em várias ordens de grandeza do custo de lançamento orbital, o que, por sua vez, revolucionaria a exploração do espaço e, possivelmente, possibilitaria a própria colonização do sistema solar. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo e eu agradeço as perguntas e sugestões que vocês têm colocado aqui nos comentários. Isso fornece bastante material para eu fazer os vídeos aqui. Feito então, até mais, até o próximo vídeo.